sou o juiz auxiliar da Escola Judicial, Fábio Rodrigues Gomes, e hoje vou apresentar o programa Leituras Teóricas, promovido pela Escola Judicial aqui do TRT do Rio de Janeiro, da Primeira Região. O nosso intuito é sempre conversar sobre livros, do direito, de áreas afins, e sempre que possível, conversar diretamente com seus autores, sobretudo quando forem juízes e servidores aqui da nossa casa. O nosso convidado de hoje é o Felipe Bernardes, ele é juiz substituto aqui no TRT do Rio, e o Felipe, além de juiz, também se dedica à área acadêmica. Atualmente ele cursa o mestrado em Direito na USP, ele é professor de diversas instituições, de cursos preparatórios, ele já publicou um livro chamado Manual de Processo do Trabalho, pela editora Juspódio, mas o nosso bate-papo aqui hoje não vai ser sobre o processo do trabalho apenas. Recentemente, bem mais recentemente, o Felipe ele publicou um outro livro, O Direito do Trabalho no Supremo Tribunal Federal, também pela editora Juspódio. Eu tenho aqui comigo o livro, ganhei de presente. Esse programa está bem legal, porque eu estou ganhando muito livro bom de presente, com autógrafo do autor. E seja muito bem-vindo, Felipe. É um grande prazer conversar com você aqui no nosso Leituras Teóricas. E antes de abordarmos pontos específicos do seu livro, eu queria que você explicasse para mim e para o nosso público como é que surgiu a sua ideia de escrever sobre esse tema e como é que você arrumou o conteúdo, os capítulos, como é que isso surgiu para você? Perfeito, muito bem, Fábio. Um prazer é todo meu de conversar contigo. Você sabe que é um cara por quem eu nutro uma admiração muito grande, é um cara estudioso, professor, e é um prazer muito grande poder dialogar contigo sobre o livro. Já soube que você andou lendo aí, não sei se leu todo, mas leu várias partes, já comentou comigo e fico honrado aí com isso. Bom, com relação ao livro em si, a ideia de escrever o livro, ela surgiu de uma necessidade minha até na magistratura. Eu acho que todos nós sentimos isso, que as decisões do Supremo, cada vez mais, elas firmavam posicionamentos que eram posicionamentos, em grande parte, vinculantes. Em algumas situações, poderiam surgir dúvidas também acerca do alcance desse efeito vinculante, o que é vinculante, o que é obrigatório, o que não é obrigatório no precedente do Supremo. E eu, julgando algumas questões na minha prática da magistratura, eu me deparei com algumas dúvidas, porque a gente tinha situações, então, de julgamento, só que eu senti falta de uma sistematização. Pesquisando, assim, não achei nenhum livro, nenhum texto mais, digamos assim, mais esquematizado, mais organizado nesse sentido, que pudesse permitir um acesso mais direto para isso quando eu fosse julgar uma questão. Questões sobre competência, por exemplo, na parte do processo, questões de direito material também. E aí eu senti necessidade de fazer isso. E aí comecei a estudar e comecei a organizar. A ideia de organizar, então, foi uma ideia de dividir em 3 capítulos o livro. O primeiro capítulo, justamente porque é uma parte que eu sinto que muitas pessoas têm um pouco de dúvida, é justamente o que vem a ser o precedente, qual o alcance do precedente, como é que você identifica a ratio decidendi, o que vai ser um obter dictum, E isso é um assunto que parece muito teórico, mas é um assunto que é muito importante, E ao longo do livro isso vai acontecendo em vários trechos, quando eu comento várias decisões, eu mostro, vou dar um exemplo aqui logo de cara, a situação da tutela antecipada para saque do fundo de garantia, uma decisão que o Supremo tomou. E aí se discutiu muito aquilo, será que os juízes do trabalho não podem deferir tutela antecipada para saque de fundo de garantia? Eu fui ler o acórdão inteiro, E aí, lendo o acórdão, até nesse caso, fiz uma tabelinha mostrando o voto de cada ministro, e a conclusão a que eu cheguei é que, na verdade, o Supremo não declarou que seria inconstitucional o deferimento da tutela antecipada, porque houve votos pela inconstitucionalidade formal e votos pela inconstitucionalidade material, só que não houve maioria absoluta para nenhuma das 2 correntes, não houve 6 votos. E aí a gente vê muitos colegas fazendo de outros tribunais, até do Rio, eventualmente, e claro, sem nenhuma crítica aqui, mas se baseando supostamente na decisão do Supremo que teria declarado aquela lei, a lei que previa essa vedação da tutela antecipada como inconstitucional. Só que, na verdade, o Supremo não decidiu isso, apesar da ementa do acórdão sinalizar que seria inconstitucional, mas a ementa foi de um ministro que votou num sentido. Então, isso realmente parece muito confuso, e é confuso, porque muitas vezes o juiz, o advogado, ele vai se basear na ementa do acórdão, por exemplo, e não vai pesquisar o inteiro teor para ver o que foi efetivamente decidido. Então, no primeiro capítulo, eu abordo essas questões para tratar com segurança, para que a gente possa avançar e realmente desvendar qual precedente vai ser vinculante, qual não vai ser vinculante. Aí o segundo capítulo, então, que é, vamos dizer assim, a parte mais nuclear da obra, o segundo e terceiro capítulos, eu analiso as decisões em si do Supremo. Então, partindo da premissa teórica que eu já afirmei anteriormente, com relação aos precedentes em si,
Eu analiso os temas de direito do trabalho, então, salvo engano, direito do trabalho são 33 ou 34 temas, alguma coisa assim, né? Então, decisões sobre desde acidente de trabalho até a terceirização, né? Coloquei ali em ordem alfabética. E a parte terceira é a parte de processo do trabalho, também os temas que foram decididos. E na escolha dos temas, assim, a minha escolha dos temas ela foi baseada em decisões que o Supremo tomou a partir do ano 2000. Eu fiz esse recorte temporal de forma até um pouco arbitrária, mas o objetivo ali foi não tratar, digamos, decisões que seriam muito antigas e não seriam interessantes em termos práticos, né? Hoje em dia mais. Eventualmente, algumas decisões anteriores ao ano 2000 eu até coloquei, né, quando realmente era um tema que era muito importante e relevante até hoje. Alguma menção histórica também pode acontecer, mas, em geral, eu trabalhei com esse horizonte a partir do ano 2000. E também isso porque a gente sabe que, a partir de 2004, é que houve ampliação de competências da Justiça do Trabalho, né, e aí surgem muitas questões. Também a questão dos precedentes, né, da repercussão geral, ela começa a partir de 2007, lá com o CPC anterior ainda. Então, foi por isso que eu fiz essa delimitação temporal. Então, basicamente, essa é a ideia da organização, né? Trabalhar a parte teórica, direito do trabalho e processo do trabalho. De fato, você vê o livro, é um conteúdo bem vasto, né? Muita pesquisa que você fez para poder escrever. Então, caminhando aqui para o capítulo 1, né, do sistema de precedentes, o que te chamou mais atenção assim, no desenvolvimento histórico dos precedentes no Brasil, que é relativamente, né, se você pegar a positivação disso, a integração disso no sistema jurídico brasileiro, é recente, apesar de existir, né, uma visão um pouco mais antiga. Mas o que você achou desse desenvolvimento histórico no Brasil quando comparado com outros países, né, sobretudo do common law? O que eu percebo, Fábio, é que o sistema brasileiro de precedente ele foi criado de cima para baixo, né? Ele foi uma coisa que foi estabelecida pelo legislador e, na verdade, acaba sendo um sistema de órgãos de cúpula. Então, a minha leitura os tribunais superiores, principalmente o Supremo, e no nosso caso, o Tribunal Superior do Trabalho, fixam os precedentes que vão ser colocados ali, digamos, a forceps e vão ser seguidos pelos juízos inferiores, ou juízes vinculados, digamos assim. Diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, dos países da common law, em que esse sistema me parece um sistema, eu não sou especialista em direito americano, claro, mas a gente sabe que é um sistema que é muito mais construído pelo juiz, no caso concreto. Então, a partir do caso concreto, o juiz vai decidir, né? Ele vai observar se já existe algum precedente sobre aquele tema, mas é uma decisão do caso concreto, e aí futuramente um outro juiz é que vai dizer que aquele juiz anterior firmou um precedente. É uma coisa que me parece talvez um pouco mais espontânea, né? E é da cultura, é da common law, esse tipo de construção, né? Tem uma expressão até do Alexandre Câmara que eu gosto muito, que explica isso, que ele fala que no Brasil o precedente é um precedente doloso, porque o precedente ele já nasce sabendo que ele vai ser vinculante. Então, o tribunal, quando vai julgar, ele sabe que aquilo ali vai ser um precedente vinculante. Diferentemente lá dos Estados Unidos, em que quem vai dizer que é precedente é o juiz do caso futuro, né? Então, essa é uma diferença que eu acho fundamental, assim, eu acho crucial. E a questão da tradição também, né? Porque a tradição, como eu falei, a nossa tradição sempre foi a tradição da civil law. E isso até, Fábio, eu acho que você vai concordar comigo, me parece que reflete um pouco na forma como os tribunais editam os precedentes. Porque o tribunal, por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando edita uma decisão de repercussão geral, eles passaram a fazer isso, acho que em 2013, 2014, até então não faziam. Eles resolveram fazer uma tese de repercussão geral, né, que não tem nenhuma previsão legal específica para isso. E essa tese de repercussão geral, se a gente for ver, ela é uma súmula, é praticamente a antiga súmula. Eles enunciam lá em caráter abstrato, né? Essa é uma diferença que eu acho marcante também da civil law para a common law, porque na civil law, como a gente tem essa tradição legalista, os tribunais, quando editam um precedente, eles transformam aquilo num enunciado que parece um enunciado de lei, muitas vezes, né? Ao passo que na common law, não. Na common law é a decisão do caso concreto, é raciocínio do caso concreto, né? Então, eu acho que tem essas diferenças aí que são bem marcantes, bem significativas. Concordo com você, né? Porque, na verdade, o precedente aqui, na minha opinião, ele surgiu como uma ferramenta para tentar ajudar a resolver o volume assombroso de processos que nós temos aqui. Aí vamos pegar o precedente, porque a gente resolve muita coisa no atacado. E, de fato, como você mencionou, assim, é difícil o juiz, na ponta, e para o advogado também, ficar lendo todos os fundamentos de todos os precedentes, né? Porque, às vezes, os votos são muito extensos, você deve ter se deparado com isso, né? Já peguei votos de mais de 200 páginas, um verdadeiro livro. Sim. Então, é complicado até. Aí, como é que você vai escolher o que dali é a ratio decidendi, né? O que é relevante, o que não é relevante? Então, eu te pergunto, você considera que
esse sistema ele vem funcionando bem no Brasil, no STF, ou até mesmo no TST, e se no final do dia, né, você considera que esse saldo ele é mais positivo ou mais negativo? Essa pergunta é boa, é difícil de responder, né? Uma avaliação assim, um juízo de valor. Mas assim, o que eu sinto é que a gente está numa mudança de cultura ainda, né? A gente ainda tem uma certa resistência de alguns colegas talvez em seguir, mas eu acho que cada vez mais a cultura do precedente ela está se firmando. E eu acho que é positiva. Eu sou entusiasta, né? Eu sei que há muitas críticas aos precedentes, porque retirariam a liberdade do juiz, por exemplo. Mas eu sempre costumo dizer também o seguinte: o juiz ele sempre teve a liberdade de convencimento, livre convencimento motivado, como queira chamar, enfim. Mas o juiz sempre teve isso limitado pelo ordenamento jurídico, né? O juiz nunca pôde, a meu ver, e continua não podendo, e nunca vai poder, fazer o que ele quer, a seu bel prazer, julgar de acordo com a cabeça dele. Você fala sobre positivismo jurídico muito bem no seu novo livro também. Então a gente sabe que o juiz sempre teve limitado pela lei, né? E, na verdade, eu costumo também, didaticamente, dizer o seguinte: quando se cria o regime de precedente obrigatório, né, é como se fosse uma escadinha, né? Então, eu comparo assim: o primeiro degrau lá é a Constituição, que é mais abstrata. A Constituição vai ser especificada muitas vezes na lei, a legislação infraconstitucional ela especifica, ela dá mais concretude. Só que muitas vezes a gente sabe que a lei também não é tão concreta assim. A lei dá mais com conceito jurídico indeterminado, né? A gente sabe que a lei dá muita margem para interpretações, para ambiguidade, para discussões que geram uma tremenda insegurança jurídica, né? E é claro que isso não é bom para a sociedade como um todo, isso gera também uma violação de isonomia, tratamento diferente para situações iguais. E aí o precedente ele vem e puxa mais um degrau nessa escadinha de concretude, né? De modo que no precedente já é algo muito mais direto ali, algo muito mais palpável, né? Então, fazendo essa metáfora aí, comparando com uma escadinha, né? Seria mais ou menos isso. Mas, assim, eu acredito que a cultura esteja sendo modificada. Eu acho que os juízes estão incorporando isso, os advogados também. Acho que temos que avançar muito. E um ponto que eu acho que o Brasil tem que avançar muito ainda, e, claro, isso aí é o exemplo dos tribunais superiores, principalmente do Supremo Tribunal Federal, e claro que a gente fala aqui na liberdade de cátedra, né, sempre respeitosamente aos tribunais, mas a minha avaliação do Supremo nesse ponto é que o Supremo não segue aquele artigo do CPC, que é o 926, que fala: os tribunais devem manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. E não há estabilidade alguma, né? Porque o que acontece é o seguinte: a minha visão eventualmente, pode ser que eu não concorde com um precedente, você não concorda com outro, o colega não concorda com outro, mas a gente vai seguir. Agora, até para que a gente tenha um sistema que tenha credibilidade, o que se espera é que os tribunais que editaram precedente mantenham a estabilidade. E a gente não vê isso no Supremo. O Supremo muda a sua jurisprudência com uma velocidade muito grande. Eu vou dar um exemplo que nem é trabalhista, mas um exemplo que é muito conhecido: a questão da prisão em segunda instância, após a condenação em segunda instância. Né? Foi um tema polêmico, um tema que cada um vai ter a sua opinião, mas o fato é que o Supremo tinha uma jurisprudência pacífica. Em 2009 ele mudou a jurisprudência, em 2016 ele mudou de novo, quando chegou em 2018 ele quase que mudou de novo, foi por um voto. Então perceba, será que isso é um sistema de jurisprudência estável? Não me parece que seja. Parece que a jurisprudência ela vai mudando de acordo com as circunstâncias, sem que haja um motivo ali para um overruling, para uma superação do precedente, né? Então, eu acho que o Supremo, nesse ponto, o TST, eles têm que dar o exemplo, né? Por ser um tribunal de cúpula, tem que dar o exemplo. Se o precedente tem que ser seguido, eles também têm que seguir. Os tribunais superiores também deveriam ter que seguir, né? Essa é uma avaliação um pouco crítica. Mas em geral, acredito que é um sistema que está começando a funcionar cada vez mais, essa consciência, essa questão de buscar uniformizar. Eu vejo muitos colegas, às vezes, até com o meu próprio caso pessoal, por exemplo, muitas vezes tem decisões que eu vou criticar do Supremo, do TST, não vou concordar, mas eu vou seguir, né? Eu vou seguir porque eu acho que é bom para a sociedade como um todo e para o judiciário como um todo, né? Aquela ideia de você não gerar um processo desnecessário, não gerar um recurso desnecessário, uma falsa expectativa para a parte. Então, essa cultura, eu acho que cada vez mais ela está se entranhando aí no judiciário brasileiro. É verdade. Eu também acho que o precedente, no final, traz um resultado mais positivo do que negativo, apesar de concordar integralmente com você que a gente ainda precisa internalizar muito mais como isso deve funcionar melhor, sobretudo na cúpula, né? Porque se eles não derem o exemplo de manter o mínimo de estabilidade das decisões, essa confusão nas instâncias inferiores vai ser um efeito dominó, né? O mimetismo, todo mundo copiando e mudando para lá e para cá de acordo com o vento político e social do momento. Isso é muito ruim para o judiciário, né? O judiciário tem que ser um porto seguro para a sociedade. E aí, caminhando para o capítulo 2, Felipe, como eu falei antes, né, o seu livro é um livro de fôlego, né? De ver que é uma pesquisa que
foram noites e noites aí, mal dormindo. Isso é verdade. E porque você praticamente buscou exaurir os temas, os principais temas trabalhistas, tanto em direito material como em direito processual. Então, na sua opinião, na parte material, né, quais são os highlights, assim, os destaques que você daria para o nosso ouvinte? Assim, eu, por exemplo, né, são temas que eu coletei aqui no seu livro, que eu gostei de estudar: acidente de trabalho, responsabilidade civil do empregador, a terceirização, as flexibilizações da pandemia, todos temas de alta voltagem trabalhista e que foram resolvidos não no TST, mas no Supremo Tribunal Federal, né? Isso para a gente aqui, que é da velha guarda, é uma novidade tanto. Então, quais seriam para você os temas que você destacaria assim, na área material trabalhista? Olha, esse tema que você mencionou, todos eles eu concordo que são temas aí de destaque. Então, a terceirização, né? E é interessante perceber, Fábio, uma coisa que eu noto no livro também, que é uma coisa que é notável, na verdade, é que, assim, que muitas questões que a reforma trabalhista veio trazer em 2017, o Supremo tinha antecipado já. Então, a terceirização é um exemplo, né? O Supremo decidiu em 2016. Outro exemplo também é a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. O Supremo já decidiu, né, parcialmente essa questão também. Claro que ainda tem discussões para serem, digamos assim, esmiuçadas, mas o Supremo decidiu já também antes da reforma, de modo que a gente pode dizer até que em alguns aspectos, a reforma trabalhista começou no próprio Supremo, né? Então, a terceirização, acidente de trabalho, a questão do negociado sobre o legislado, que é uma questão importantíssima também, né, que é uma questão estruturante do direito do trabalho. Uma outra decisão também que eu acho que foi muito impactante, e a gente até pode falar um pouco mais sobre isso depois, que eu acho que foi realmente decisiva, até em termos de mudança de posicionamento do Supremo, foi a decisão do Fundo de Garantia, da prescrição, em que, em 2014, o Supremo reduziu de 30 anos para 5 anos, né, declarando inconstitucional um dispositivo legal que estava vigente há 30 anos, quase 30 anos na época, enfim. Então, eu acho que são decisões que são bem paradigmáticas, né, e que vão mostrando os rumos que a matéria trabalhista começou a ganhar no Supremo. E a partir disso, assim, o que você percebeu? Esse exemplo que você deu aí foi um de uma guinada jurisprudencial enorme, né? Porque o TST tinha súmula sobre o assunto, né? Reconhecendo a famosa prescrição trintenária, e o Supremo ele deu uma guinada gigantesca nesse aspecto. Você viu outras guinadas? Você ainda considera que ainda é uma certa... um conflito de opiniões entre o colegiado do Supremo e o colegiado do TST? Sim, certamente. Certamente isso ficou muito patente. Então a decisão do Fundo de Garantia é uma paradigmática, como eu falei aqui, uma das principais. Ela marca esse início de uma postura do Supremo que eu até chamaria, né, eu tenho chamado de forma crítica também, isso de uma espécie de ativismo judicial também, porque, a meu ver, a gente coloca o seguinte: a gente sabe que existem críticas à Justiça do Trabalho, ao próprio Tribunal Superior do Trabalho, são críticas que algumas podem ter procedência, outras não. A gente sabe que nem tudo era correto, nem tudo podia ser perfeito, como nunca é em nenhum tribunal, em nenhum setor do judiciário brasileiro vai ser, em nenhum setor da vida. Mas eu vejo também uma tendência, então, de mudança de postura muito grande, né? E talvez sendo feito pelo próprio tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal, nesse caso, né, o Tribunal de Cúpula, o que tantas vezes se acusa a Justiça do Trabalho, né? Então, por exemplo, se acusa de ativismo. Mas aí eu pergunto, tudo bem, então a gente tem que seguir a lei, a gente tem que ser mais estrito na legislação, no que está escrito no texto da lei, uma interpretação mais literal, talvez. Mas aí, quer dizer, a gente tem um texto de lei, por exemplo, que era a Lei 8.036, que previa a prescrição de 30 anos, estava lá em vigor há quase 30 anos, como eu falei, e aí simplesmente vem uma decisão e aí, digamos, entre aspas, revoga um dispositivo legal que estava ali presente. Uma outra situação, né, em que o Supremo eu posso considerar um pouco ativista. É claro que a gente vai ter outras justificativas para isso, né, mas, por exemplo, a situação da pandemia, que você mencionou muito bem, que foram decisões também muito importantes. Né? Teve uma situação, quer dizer, o artigo 7º, inciso 6º da Constituição, ele diz muito claramente, né? Eu posso gostar ou não gostar disso. Eu posso até entender que a pandemia era uma situação excepcional diferente, mas está escrito lá textualmente que redução de salário somente mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E aí o Supremo validou, então, né? Tinha até o voto intermediário do ministro Lewandowski, que eu achava um voto muito bom, porque ele preservava a situação da urgência, mas ele preservava o texto constitucional também, na minha visão, na minha leitura. Mas está escrito no texto, o Supremo validou, então, contra o texto da Constituição, quer dizer, a meu ver, contra o texto expresso do artigo 7º, inciso 6º, com base numa ponderação e tal, né, com base nesse raciocínio pós-positivista, principiológico. Então, o que a gente nota assim, a meu ver, uma tendência, às vezes,
de superar o texto da lei, o texto da Constituição em algumas situações, em outras talvez não, né? O que também gera insegurança, né? Não sei nem o que você pensa sobre isso. Até gostaria de te ouvir sobre isso também. Eu sei que você não está sendo entrevistado, né? Mas eu tenho curiosidade de saber, porque enfim, eu vejo alguns posicionamentos como posicionamentos nitidamente ativistas do próprio Supremo nesse sentido aí. Na verdade, esse caso do salário entre nós aqui e o público é complicado, porque a regra constitucional fala salvo convenção ou acordo coletivo. Uhum. Então, o qualificativo do acordo coletivo veio grudado na palavra. Diferentemente, né, da outra questão envolvendo jornada, né, que se é possível a jornada ser reduzida por acordo individual, lá você tem acordo e convenção coletiva. Então, essa jogada semântica e sintática é utilizada por até a Ana Paula de Barcelos escreveu um parecer interessante, seguindo a linha que o Ives Gandra, que o ministro Ives Gandra já segue no TST há muito tempo, em relação a isso. Mas, em relação ao salário, de fato, você tem uma forma de redação da regra constitucional que dificulta enormemente você ter uma redução salarial a partir de uma lei ordinária. Né? Aí, seguindo aquela minha tese lá no livro da ordem marco da Constituição, onde há uma regra constitucional, aí o legislador está inviabilizado, ele não pode ultrapassar a regra. Quanto a princípios, aí é aquela vasta questão, né, que depende de como você entende o direito. Mas, nesse caso, de fato, era... Assim, é claro que nós entendemos que é uma situação extremamente difícil, uma situação anormal que nós vivenciamos, especialmente em 2020, né, que foi o ápice disso tudo, sem vacina, sem nada, mas ainda assim, né, que se fizesse, então, uma emenda à Constituição, alterando a regra da Constituição para viabilizar, fazer as coisas direito, né? E não de afogadilho, atropelando tudo, como você falou, se valendo de princípios, e aí você vira o direito de ponta cabeça, né? E faz o direito de ocasião, o direito ad hoc. Isso é muito ruim, na minha modestíssima opinião. Né? Perfeito. Fico muito feliz de ouvir e ver a sua coerência, né? Ver que você defende, Exato. Isso você aí. está aplicando o raciocínio. A ideia é seguir essa linha de raciocínio. É como você bem disse, em relação até aos precedentes. Eu não estou numa posição institucional de gostar ou não gostar do precedente que o TST fez em um recurso de revista repetitivo, por exemplo. A minha função é cumpra-se, obedeça à autoridade. Simples assim. Se todo mundo começasse a pensar assim, eu acho que, inclusive eles lá em cima, eu acho que as coisas iam se arrumar, iam se assentar, se acalmar um pouquinho mais. Né? Perfeito, estou 100% de acordo. Vamos para a parte 3 aqui, né, para o capítulo 3, que envolve direito processual do trabalho. E a minha pergunta é se você se debruçou apenas sobre casos já julgados ou se também você teve tempo de analisar casos ainda sub júdice. E eu destaco, obviamente, aquela ADI famosa, né, a 5766, fala da questão das gratuidades, né, da modulação da gratuidade trazida pela reforma trabalhista. Olha, assim, o meu foco central foram decisões já publicadas, questões já decididas, vamos colocar assim, pelo Supremo. Né? Então, o foco do livro em geral foi esse. Mas em alguns temas, especialmente na parte de processo, alguns temas que eu percebi que eram temas que são temas que a gente sabe que são também estruturantes aí do processo do trabalho, né? Como o tema da gratuidade, né? da ADI 5766, eu coloquei já uma visão ali, alguma crítica também, uma visão, uma exposição de questões que ainda não foram julgadas, que estão começando o julgamento. No caso da ADI 5766, a gente sabe que tem 2 votos, um voto do ministro Fachin, um voto do ministro Barroso, né, 2 votos em sentido contrário, e está em pedido de vista do ministro Fux agora. E outras questões também, eu coloquei algumas questões que seriam julgadas. Né? Então, eventualmente, no livro, o leitor ele vai encontrar alguma coisa ainda que vai ser julgada muito em breve, a gente não sabe quando, né? Mas o foco realmente foram questões já decididas. Tá legal. E eu te pergunto, em relação a 2 temas específicos, né, do processo do trabalho no Supremo, que para mim me chamaram muita atenção na época, eu li os acordos, agora recentemente foi julgada, finalmente finalizaram o julgamento da ADI 3395, né, de uma maneira equivocada, na minha opinião, mas foi finalizado o julgamento, e também um recurso extraordinário que você menciona com bastante propriedade no seu livro, que é o 960429, né, que fala da responsabilidade pré-contratual, né, sobre a competência, material para analisar questões envolvendo a responsabilidade pré-contratual do empregado público.
e que você comentasse rapidamente essas duas questões processuais, né? A DEI 395 e esse tema de repercussão geral. São duas decisões do Supremo que vão nessa tendência também de redução de competência. Então, o que eu notei estudando o julgado do Supremo sobre competência da Justiça do Trabalho, uma tendência claramente de redução da nossa competência, né, ao longo do tempo. Como você colocou, com a emenda constitucional 45, se esperava uma ampliação maior da competência, a ADI 3395 limitou, então, portanto, né, excluiu várias questões, principalmente a questão do servidor público, né, que, a meu ver, era uma questão que poderia, sim, ser de competência da Justiça do Trabalho, uma justiça que é capilarizada, uma justiça que tem capacidade institucional para julgar esse tipo de tema, né? Porque tem a ver, em última análise, com o trabalho humano. É claro que as questões criminais, por exemplo, sou contrário. Eu acho que o Supremo andou bem em não trazer competência criminal para nós. Eu acho que foge um pouco da nossa, digamos assim, da nossa especialidade, né? Mas a relação de trabalho em si, eu acredito que deveria, a emenda constitucional 45, ela quis trazer para a Justiça do Trabalho isso. E a outra questão, né, do recurso extraordinário que você mencionou, de repercussão geral, é a discussão pré-contratual, né, antes do contrato de trabalho. E aí se entendia muito tranquilamente, após a emenda constitucional 45, que a competência seria da Justiça do Trabalho. O próprio Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência muito consolidada nesse sentido. Decisões das duas turmas, né, reiteradas, muitas decisões, dizendo que seria competência nossa. E aí vem a decisão, portanto, acho que foi em 2019, não tenho certeza, 2019, acho que 2019 ou 2018, dizendo que, então, essa situação pré-contratual, no caso de empregados públicos, não seria uma discussão de competência da Justiça do Trabalho, né? E aí se alega, o fundamento é que seria uma discussão muito mais administrativa, uma discussão que vai dizer respeito ao edital do concurso público e alguma situação como essa, e aí, por isso, existiria um interesse público maior naquela situação. E, na verdade, assim, a meu ver, a decisão ela se equivoca, porque até o próprio Supremo ele tem decisões bem conhecidas falando isso. O Supremo fala, olha, não é o ramo do direito que vai ser aplicado que vai definir a competência. O juiz de trabalho pode aplicar o direito civil, até o direito penal, eventualmente. Você pode aplicar o Código de Processo Penal numa situação de um processo trabalhista. Eventualmente, é claro, é difícil, mas pode acontecer, né? E o Supremo disse isso muito claramente quando decidiu a questão lá da competência até para acidente de trabalho, quando trouxe para a Justiça do Trabalho, a emenda constitucional 45, ele falou, olha, pouco importa o ramo do direito, né? Então, se existe alguma questão, por exemplo, numa situação de pré-contrato, de admissão, de edital de concurso público, alguma questão de direito administrativo, isso por si só não faz com que a competência seja da justiça comum, né? Porque o ramo do direito pouco importa. O que importa é a origem da relação jurídica ali. E me parece que a relação jurídica, nesse caso, é uma relação jurídica de trabalho, uma potencial relação de trabalho, sim, mas não deixa de ser uma relação de trabalho. E até porque a gente sabe que muitas questões que são discutidas nesses processos, geralmente são ações civis públicas, que vão discutir, por exemplo, uma falha no edital, um vício do edital do concurso público, são discussões que são temas típicos de direito do trabalho mesmo. Por exemplo, alguma discussão sobre uma suposta irregularidade do contrato de experiência ou do formato que se coloca no edital para aquela contratação, a carga horária, ou alguma situação de remuneração. Então, são muitas questões que são questões trabalhistas, propriamente ditas. E aí você leva essa questão para um juiz da justiça comum, um juiz estadual, federal, conforme o caso, para julgar, né? O que me parece que quebra um pouco até a organicidade do sistema, né? Essa ideia de que a justiça do trabalho é especializada nisso e deveria julgar essas questões. Verdade, concordo com você. E chegando aqui para o finalzinho da nossa conversa, né? Eu queria te perguntar o que você acha, assim, se você acredita que o direito do trabalho e o direito processual do trabalho vieram para ficar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como é o título do seu livro, né? Porque finalmente parece que os advogados descobriram o caminho das pedras constitucionais, né? Que sempre abriram, na verdade, para o Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, as questões trabalhistas elas têm tido cada vez mais uma importância muito grande. Na sociedade também se discute muito, os temas trabalhistas agora eu sinto que são muito mais discutidos, né? Muitas discussões, até às vezes, um cunho até ideológico, que, a meu ver, desvirtuam a discussão, que deve ser uma discussão muito mais técnica, né? Mas, enfim, chegou no Supremo e eu acho que chegou para ficar, sim. É claro que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois em termos de legislação trabalhista. A gente tem outros projetos de lei em andamento, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas eu acredito que sim, como você colocou, descobriram o caminho das pedras, né? E a nossa Constituição ela é muito pródiga, na verdade, né, em matéria trabalhista, porque o artigo 7º está ali, ele prevê muita coisa que vai decorrer, que está na CLT, em legislação trabalhista extravagante,
ele pode ser associado de alguma forma ali ao artigo 7º da Constituição, né? E isso, então, eu acho que é uma porta muito grande para o Supremo. Mas depende muito também do próprio Supremo e da composição do Supremo, e o Supremo querer fazer com que o tema seja constitucional. Porque tem discussões, por exemplo, Fábio, você vai lembrar, uma situação que eu lembrei agora, quando se discutiu a questão da ultratividade da norma coletiva. Esse é um tema que tinha muito recurso extraordinário sobre essa matéria, né, quando o TST tinha o entendimento de que não havia ultratividade, e aí o Supremo dizia, não, esse tema não é um tema constitucional, não é um tema que vai abrir o recurso extraordinário, então. E aí o TST, a gente sabe que ele mudou o entendimento, ele passou a prever a ultratividade, é claro que eu posso concordar disso ou discordar, mas o fato é, aí o Supremo passou a entender que o tema ele passou a ser um tema constitucional, o que também é uma coisa que a gente tem que problematizar, né? A gente tem que saber, olha, será que o tema é constitucional ou não é constitucional? Qual o critério, né? Qual o critério? Então, ele só vai ser constitucional quando eu entender que tá errado o entendimento da instância anterior, ou será que ele vai ser constitucional independentemente disso? Então, isso é mais uma questão que a gente tem que pensar, aprofundar, né? Mas, enfim, eu acho que a tendência é, por um bom tempo, o Supremo ainda tem muita questão pendente da reforma trabalhista, né? Muita coisa. Então, eu acho que nos próximos anos a gente vai ter muita decisão ainda do Supremo no campo trabalhista. É verdade. Felipe, muito obrigado pela sua presença, pela sua gentil participação. Deixa eu mostrar mais uma vez o livro do Felipe, né? Um livro que eu acho que todos os assessores de desembargador, de juízes, de ministro, deveriam ter na sua cabeceira, porque eles facilitam muito o acesso rápido, né? Uma linguagem muito bem escrita, com conteúdo muito legal, para a gente poder entender melhor como o Supremo tem trabalhado as principais questões da Justiça do Trabalho. Aí eu te deixo aí a palavra para a palavra final aí da nossa entrevista. Fábio, eu só tenho a agradecer a você pelas palavras gentis também, pelo convite. Como eu falei aqui no começo, você é um cara que eu tenho admiração muito grande, é um cara que é estudioso, é um cara enfim, que a gente sabe que tem um embasamento muito grande. E ouvir um elogio seu, assim, para mim, vale ter um peso dobrado aí pela pessoa de quem está vindo. Então, só tenho a agradecer mesmo pelo espaço, né? E é isso aí, a gente vai se falando aí, estou sempre às ordens. Tá bom. Obrigado, gente. Até o nosso próximo Leituras Teóricas, com outro grande expoente aqui da Justiça do Trabalho, que tem produzido conhecimento em torno dos nossos principais problemas do dia a dia.